Para quem vive, para quem ama, muitas vezes até para quem depende do futebol, este sábado, dia 1º de fevereiro, é um dia triste de relatos tenebrosos, de situações inacreditáveis que aconteceram no Recife, em Pernambuco. Isso é um golpe muito duro no futebol. As redes sociais estavam literalmente invadidas de juras, de promessas, de que tudo o que aconteceu iria ser concretizado. O jogo seria apenas às 16h30 no Arruda, o maior clássico pernambucano entre Santa Cruz e Sport. E isso foi uma coisa que meio que programada nas redes sociais, prometida nas redes sociais. E a pergunta que fica é muito distante da nossa realidade é de como a rede estava esperando isso, havia uma preparação sobre isso, e a segurança de Pernambuco não parecia estar preparada para isso. Eu nem quis ver vídeos, porque algumas pessoas que estão acostumadas a ver esses vídeos dizem são imagens, são cenas muito duras. A ponto de a governadora do estado, ainda pelo período da manhã, sugerir que o jogo não acontecesse. E aí, você que está em trânsito, que está conversando, que está trabalhando, que está se organizando, ouve um negócio desse e diz, aqui em Alagoas, né? E você diz, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo em Recife, né? E o que é que estava acontecendo era literalmente uma guerra urbana, com risco de morte para pessoas, com risco de inocentes serem envolvidos, com pessoas que tentam um aniquilar o outro, simplesmente porque são de facções diferentes, de cores diferentes. Eu vou insistir na frase que está aqui na tarja, de que isso é um duro golpe no futebol. Eu sei que não é a cultura do país, do futebol brasileiro, e sempre que eu toco nesse assunto, as pessoas dizem, mas por que todo futebol vai pagar por isso? E eu sempre uso um exemplo da tragédia em Bruxelas, em que 39 pessoas perderam a vida num jogo entre Juventus, da Itália, e Liverpool, da Inglaterra, pela Champions. Eu vou reforçar de novo a ideia. Juventus, da Itália, e Liverpool, da Inglaterra. Qual foi o fator causador da tragédia? Os hooligans.
torcedores do Liverpool. A decisão da UEFA, depois de quase 50 mortes, foi punir duramente não apenas os torcedores do Liverpool, mas o futebol inglês como um todo. Essa é a única forma, por mais dura que ela pareça, de você resolver o problema. Mas lá foi a Premier que agiu, primeiro-ministro inglês, órgãos de segurança, da forma a ser punido o mais dura possível. A UEFA simplesmente definiu todos os ingleses, e repito, a confusão foi dos torcedores do Liverpool. Mas a Inglaterra era cheia de hooligans, dos violentinhos de lá. Mas toda a Inglaterra pagou por isso. Quem era Manchester United, quem era Chelsea, quem era Arsenal, quem era Nottingham Forest, quem era Bournemouth, quem era City, não importa. A UEFA determinou: os ingleses estão fora da Champions por tantos anos. Resolvam, desculpa a palavra, as merdas de vocês e depois vocês retornam. Mas estão proibidos de qualquer competição na Europa por... Eu estou aqui na cabeça por 6 anos, mas não tenho essa certeza, mas um período de tempo. Se nós tivéssemos um país, e eu tenho dito que isso não é uma decisão de uma federação, não é uma decisão de uma polícia de um estado, não é a decisão de um município, não é a decisão de um ministério público de qualquer que seja o estado. Essa é uma decisão de país. Precisa partir de que todos se envolvam. Governo federal, governo estadual, governo municipal, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Estadual, todo mundo. Polícia Militar, todo mundo. Para você chegar a um intento. Muito disso, e eu preciso também dizer isso, depende do comportamento dos clubes. E olhe que em Pernambuco, você tem, por exemplo, e aí eu preciso trazer um exemplo da diretoria do esporte, que em algum momento rompeu com torcidas organizadas, alijou torcidas organizadas de participação em muitas coisas e foi dura em relação a isso. Mas esse não é um comportamento uniforme. Normalmente, esse comportamento vem de alguém que entenda diferente e que busque justamente ter esse tipo de enfrentamento. Normalmente, os dirigentes fecham acordos, pedem apoio em crises, em hora de eleição, em processos políticos, quando o clube está com dificuldade, os dirigentes, os presidentes chamam organizadas para articular apoio e ofertar a eles ingressos, benefícios e tantas outras coisas. Com esses comportamentos, nós não vamos mudar essa realidade. Ou todo mundo cria uma legislação
ainda mais dura para esses crimes relativos ao futebol e à violência de torcidas organizadas. Ou você pune severamente essas situações, ou as coisas não vão mudar. Não vão mudar. Pernambuco está anunciando que, por 5 jogos, torcidas do Santa Cruz e do Sport estão proibidas de irem aos estádios. Do que de prático isto vai resolver? E aí eu trago para a nossa realidade. Não vou entrar no mérito de, como muita gente já diz, a Polícia Civil fez um inquérito que não era um inquérito positivo, ou não era um inquérito que fechava todas as pontas dos problemas. Eu tenho informação de que os inquéritos eram inquéritos muito bem amarrados, muito bem fundamentados. Então foram presas diversas pessoas acusadas dos mais absurdos tipos de crimes, inclusive de formação de quadrilha, organização criminosa. E não demorou muito para instâncias de poder dentro e fora do futebol fazerem pedidos para que as torcidas voltassem a atuar, retornassem às atuações. Não é algo anormal de você ver no CSA, ver no CRB, presidentes, dirigentes, dando apoio ou procurando apoio com o Ministério Público, com Polícia Civil, com Polícia Militar, tratando essas instituições como organizações criminosas. E mesmo assim, não demora muito. Baixa um pouquinho a poeira e um monte de pedidos começam a chegar para que essas pessoas, para que as torcidas sejam liberadas, tenham de volta os materiais, que as coisas sejam devolvidas, que as pessoas sejam libertadas. Cadê as punições de tudo aquilo que aconteceram? Algumas pessoas que perderam a vida, outras pessoas que tiveram a vida completamente desgraçadas depois do que acontece, casas que são invadidas, pessoas que são agredidas, bens materiais que são perdidos. O resumo da ópera é: enquanto a gente não tiver um processo de cima para baixo, mesmo que seja muito duro, mas que ajude numa forma de educar para que outros não sigam o mesmo exemplo. Mas é difícil que a gente chegue a esse bom tempo. A última informação que eu tive, porque eu também não parei para ver muita coisa ao longo do dia, mas é que estariam pelo menos 12 pessoas feridas e internadas. Quando eu cheguei em casa, Lavínia, que nem tem muito tempo assim para estar ouvindo sobre isso, já tinha um relatório das repercussões do que tem aqui nas redes sociais, como, por exemplo, tem gente, um monte de maloqueiro do lado de fora do hospital para invadir o hospital para pegar os que estão internados.
presidente da Assembleia está perguntando, está questionando de anular o resultado do jogo. E agora eu abri há pouco aqui os sites e a manchete é: governo de Pernambuco proíbe presença de torcidas de Santa Cruz Esporte por 5 partidas. Respeita a decisão, como sempre, mas ela, de efeito prático, tem quase absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, é muito complicado. Muito complicado. E eu estou tratando sobre isso porque foi no vizinho estado de Pernambuco, eles têm os problemas lá para resolver, mas isso atinge o futebol como um todo. Se você não corta na raiz, se você não resolve o problema e com medidas consistentes, concretas, isso se espalha. E para chegar aqui é muito pouco. É uma linha muito tênue. Então, que as coisas possam mudar, que as coisas possam ter outro tipo de comportamento e que as coisas funcionem e que as coisas mudem. A frase aqui da governadora que diz: não dá mais para tolerar que casos como esses possam acontecer no Estado. Como se diz, data vênia, governadora, isso já não deveria acontecer há muito tempo. As histórias de violência em Pernambuco envolvendo torcidas, elas não vêm de agora, né? Mas eu tenho certeza, e gostaria muito de estar errado, e possivelmente daqui a uns 5 anos, inclusive se a governadora não for mais governadora do estado, nós vamos ver situações, manchetes, problemas iguaizinhos a esse. E depois de declarações de tantas autoridades de que não é aceitável, não vai mais acontecer, e as coisas acontecem do mesmo jeito ou pior do que dessa forma.